Antes de atacarmos a resolução do problema 6, da folha 6, vamos rever, ainda que de forma muito sucinta, o que foi dito acerca da torção de um cilindro. Vamos considerar o cilindro de raio R, altura H, e uma torção devida à aplicação de um momento no topo superior, sendo que a base do cilindro está rigidamente fixada num suporte, e vamos pensar que a torção do cilindro é descrita por este ângulo de torção, proporcional à altura a que estamos da base. K é necessariamente uma quantidade pequena. Um tal ângulo de torção corresponde a um campo de deslocamento dado por esta expressão. É um campo de deslocamento que depende então de R, que é a distância do ponto ao eixo do cilindro, e do Z, que é a altura do ponto relativamente à base do cilindro. θ é o vetor unitário dado por esta expressão, perpendicular a ER, que é descrito em termos das coordenadas x e y e da distância R ao eixo do cilindro por esta equação que aqui está indicada. O campo de deslocamento pode então escrever-se como uma função das variáveis x, y e z da seguinte forma: k menos yz é x mais xz é y. Dado este campo de deslocamento, podemos, da forma usual, construir o tensor das deformações, a esta matriz, e, a partir dela, o tensor das tensões a esta matriz. A condição de equilíbrio local, que não tem o termo em F, que é aquele termo que corresponde às forças com origem de volume, já que vamos considerar que o cilindro tem massa desprezável, o que significa que as forças que estão nele aplicadas são muito maiores do que as forças com origem no volume, em particular o peso do próprio cilindro. É, portanto, um cilindro de massa desprezável, e esta condição de equilíbrio local é automaticamente satisfeita. A torção é devida à aplicação de um momento externo na parte superior do cilindro. Se quisermos calcular as tensões nessa face, só temos de aplicar esta matriz ao versor E3, descrito pela matriz coluna 001, e o que obtemos é esta matriz coluna, que ainda se pode escrever nesta forma: KGR, que é o módulo então da tensão transversal, vezes Eθ. Devemos notar que esta tensão não é só no topo do cilindro, é em qualquer plano horizontal, já que a derivada em ordem EZ é zero, e, portanto, essa tensão tem de se manter com o valor que tem no topo em todos os planos horizontais do cilindro. Eu vou designar o módulo da tensão transversal por τ, e a partir daqui, por integração, podemos calcular o momento na face superior do cilindro, que é igual também ao momento externo que é aplicado, e que vale GK. G é o módulo de deslizamento, K é esta constante de proporcionalidade que foi inicialmente introduzida, vezes πr à quarta a dividir por 2. πr à quarta sobre 2 é habitualmente designado por I e é o momento de inércia polar. O módulo do momento pode então ser escrito como K vezes G vezes I, e o G e o I também muitas vezes se associam, e esta quantidade é designada por rigidez. A rigidez que depende então das características do material, mas também de fatores geométricos, como por exemplo o raio. Vimos então que o Δθ, sendo proporcional a D, pode-se escrever desta maneira, em que a constante de proporcionalidade tem a ver com o momento aplicado. Esta constante de proporcionalidade é K é tudo isto, e então esta constante de proporcionalidade é a mesma
que aparece quando se introduz o ângulo de deformação, que é o ângulo que a geratriz do cilindro, inicialmente vertical, faz com essa geratriz depois da deformação. Portanto, o alfa é este ângulo e, claro, não é só na periferia do cilindro, é também no seu interior. O ângulo não é função de Z, este ângulo alfa é função de R e é dado por K vezes R, ou ainda por MR a dividir por GI, ou ainda por tau a dividir por G, já que o tau é simplesmente MR a dividir por I, como se pode concluir destas duas expressões. Eu faço notar aqui a semelhança que existe entre a expressão sigma igual a E vezes epsilon e tau igual a G vezes alfa. Aqui a tensão normal é proporcional à deformação. Aqui a tensão tangencial é proporcional ao ângulo de deformação, alfa. É útil nós analisarmos este problema olhando para o elemento de matéria num ponto, num plano vertical, por exemplo, no plano VX, portanto, é um plano perpendicular ao eixo dos y, e se temos aqui o elemento de matéria, as tensões no ponto A e no ponto B são apenas tensões transversas e dadas por tau, que depende, evidentemente, da distância a que estamos do eixo do cilindro. Se olharmos para o círculo de Mohr, então, no círculo de Mohr, onde representamos o sigma no eixo horizontal e o tau no eixo vertical, os pontos A e B correspondem a estes dois pontos, e se agora construirmos o círculo de Mohr, pois o ponto médio é este, pois o ponto médio é este, e agora, desenhando o círculo de Mohr, encontramos aqui a tensão σ1 e σ2, que corresponde às tensões normais, extremas, de máxima e mínima, a que se exercem sobre este elemento de matéria. Se quisermos passar desta situação, onde estamos inicialmente, deste ponto, que é o ponto, por exemplo, o ponto A, para este ponto, no círculo de Mohr, então rodamos 90 graus no sentido aqui indicado, e então no elemento de matéria, isso corresponde a rodá-lo de 45 graus em sentido contrário. Ou temos aqui as direções principais, x' e z', e estas direções principais fazem 45 graus com as direções iniciais x e z. Isto quer dizer que as tensões transversas agora nestas faces são nulas, mas as tensões normais são máximas, sendo uma correspondente a σ1 de tração, esta, e outra de compressão, esta, que está a exercer-se nesta fase. Estas tensões, tanto σ1 quanto o módulo de σ2, são ambas iguais ao raio do círculo de Mohr, que é tau. A existência destas tensões normais em planos a 45 graus com o plano horizontal, como este que aqui está indicado, fica patente quando, por torção, uma peça cilíndrica se rompe, sendo essa ruptura normalmente devida ao facto de se ter atingido a tensão de cedência do material por parte das tensões normais. Vamos agora ao conteúdo do problema 6. Problema 6 diz respeito ao estudo de propriedades da tíbia sob torção. Uma das extremidades da tíbia é fixa e a outra é sujeita a um binário que vai aumentando até que ocorra uma ruptura. A tíbia tem 35 cm e fraturou
a 12 centímetros da extremidade que está fixa, numa zona do osso que é mais estreita, que tem um raio interno 1 centímetro e um raio externo de 0,6. Nós vamos representar a tíbia por este cilindro, que aqui está a vermelho, fixo nesta extremidade à esquerda e que está sujeito a um momento ao longo do eixo dos Zs, correspondente a uma torção no plano perpendicular a Z e no sentido indicado por esta seta. O estudo experimental está documentado neste gráfico, em que o ângulo de torção é o ângulo medido neste plano, onde está aplicado o momento externo, e no eixo vertical está representado o momento aplicado. Nós temos usado como hipótese de trabalho um ângulo de torção proporcional simplesmente a Z, em que K é a constante de proporcionalidade, que é o momento aplicado a dividir pelo módulo de rigidez, tal como vimos aqui nesta nota prévia, em que o Δθ é KZ e para K obtivemos o valor M a dividir por C, em que C é simplesmente G, que é o módulo de cisalhamento, a multiplicar por I, que é o momento de inércia polar. Pretende-se obter o módulo de rigidez e também o ângulo de torção, o ângulo de deformação e a tensão máxima no plano onde se dá a fratura, e na parte final do problema pretende-se saber como se transforma um segmento ao longo do eixo do X, no caso um segmento infinitesimal, portanto queremos calcular este dr'. Mas vamos começar por obter este valor de C. Olhando para este gráfico, podemos então escrever que o delta θ para Z igual a H é igual a M sobre C, vezes o Z agora é H, e este ângulo vale 3,4 graus. Se quisermos usá-lo, e devemos usá-lo em radianos, temos de multiplicar por π e dividir por 180. E daqui tira-se o valor de C. C é igual então a 180 vezes mH, o M é 100, o H é 0,35 em metros, a dividir por 3,4 vezes π, que dá 590 em unidades do sistema internacional. O C é G vezes I, em que este é o momento de inércia polar, pode ser calculado. Reparem, este I está aqui definido, é πr² a dividir por 2, para um cilindro homogéneo. Ora, neste caso, nós temos um cilindro oco, pelo que o momento de inércia polar deve ser π a dividir por 2, a multiplicar pelo raio exterior à quarta, menos o raio interno também à quarta. Portanto, este diz respeito ao cilindro exterior, este diz respeito à parte que é oca nesse cilindro. Feitos os cálculos, é π sobre 2, o raio externo do osso é 1 centímetro, portanto é 0,01 à quarta, menos o raio interno é 0,06 centímetros, 0,006 à quarta, e efetuados os cálculos, obtemos 1,367 vezes 10 levantado a menos 8 metros à quarta. Claro que então podemos obter o coeficiente G. O coeficiente G é simplesmente C a dividir por I, ou seja, 590 a dividir por este valor que acabamos de encontrar, o que, efetuados os cálculos, leva ao valor 43,15 vezes 10 levantado a 9 pascais, ou seja, 43,15 gigapascais. De seguida, vamos calcular o ângulo de torção e o ângulo de deformação neste plano. Ora, o ângulo de torção é proporcional a Z, pelo que a razão entre o ângulo de torção aqui e o ângulo de torção aqui há de ser a razão entre os comprimentos do osso e o comprimento que dista ao plano da fratura desta extremidade que está fixa. Ou seja, se delta' for o ângulo de torção que pretendemos obter,
o delta linha a dividir por delta θ há de ser igual a 12 a dividir por 35, ou seja, o delta θ linha é igual a 12 a dividir por 35 vezes 3,4 graus, o que dá 1,2 graus. Já o ângulo de deformação é proporcional agora a R, que é a distância do eixo do cilindro ao ponto onde queremos calcular o alfa. Alfa de R é então igual a K, que é M, a dividir por C, vezes R, e claro, se queremos na periferia do osso, então temos de colocar R igual a R externo, e temos M vezes R externo a dividir por C, o que dá 100 vezes 0,01 a dividir por 590, que era o valor que já encontramos para C, e este ângulo de deformação é então igual a 1,695 vezes 10 levantado a menos 3 radianos, ou ainda multiplicando por 180 e dividindo por π, chegamos ao valor 0,097 graus. Finalmente, ainda daquilo que nos é pedido, é a tensão transversal máxima neste plano. Ora, a tensão transversal é dada por esta expressão, é kg vezes R, portanto ela é máxima quando o R for máximo, ou seja, na periferia do osso. Temos então kg é igual a m sobre i, e então ficamos com tau igual a m sobre i vezes R, e portanto o tau máximo é m, que é 100, a dividir por i, que é este valor, antes encontrado, 1,367 vezes 10 levantado a menos 8, a multiplicar por o raio externo, que é 0,01 vezes 0,01, o que conduz ao resultado 73, aproximadamente 73 vezes 10 à sexta pascais, ou seja, o tau máximo, que é então obtido na periferia do osso, é igual a 70, aproximadamente igual a 73 megapascais. Vamos finalmente obter o segmento dr', em que o segmento dr, dado por dx vezes ex, se transforma. Portanto, é um segmento ao longo do eixo do x. Se transforma sob esta operação de torção do cilindro que estamos a considerar. Se escrevermos a expressão genérica dr' igual a dr mais somatório em i de dsd derivada parcial em ordem a xi vezes dxi, em que o S é o campo de deslocamento, dado por esta expressão aqui em cima, S igual a menos k y z é x mais k x z é y. Podemos então fazer as derivadas, mas note-se o seguinte, o dx2 é 0 e o dx3 é 0. Ou seja, neste somatório só resta o termo com i igual a 1. E, portanto, podemos escrever dx é x mais ds dx vezes dx, já que no segmento inicial não há nem componente y nem componente z. Se derivarmos o S em ordem x, obtemos k, z, é y, e portanto podemos escrever para o segmento transformado dr', a expressão é x mais k, z, vezes é y, e este é então o segmento em que o dr inicial se transforma. Nós podemos chegar a este mesmo resultado se decompusermos a transformação numa parte
que é devido à aplicação do tensor das deformações no segmento DR, e noutra parte, devido à aplicação do operador de rotação no mesmo segmento DR. Portanto, isto diz respeito à deformação e isto diz respeito à rotação. No final, o resultado tem que ser exatamente o mesmo que encontramos aqui. Vamos começar por fazer a parte de rotação. Ora, o operador de rotação, R, é igual a 1/2 do rotacional de S. O S, recordo novamente, é dado por menos KY, é X, Z, falta um Z, mais K, X, Z, é Y. E, portanto, o meio do rotacional calcula-se desta maneira, através do determinante simbólico, é X, é Y, é Z, ddx, ddy, ddz, e, finalmente, na terceira linha, as componentes daquele vetor menos KYZ mais KXZ e 0. Efetuado este cálculo, a componente EX dá menos K sobre 2 vezes X é X, portanto, a componente Y dá a derivada deste em ordem a Z, fica menos KY sobre 2 é Y, e finalmente a terceira componente é a derivada deste em ordem a X, dá KZ, a derivada deste em ordem a Y, com sinal menos com este dá mais, portanto fica mais 2KZ sobre 2 é Z. E se agora calcularmos o R vetorial dr, obtemos X é Y é Z. Agora, o K sobre 2 pode ser posto em evidência e fica menos X menos Y e 2Z. E finalmente as componentes dr, que é só dx00. Efetuado o cálculo, não há componente EX, mas já há componente EY e há componente EZ. A componente Y é simplesmente este 2 corta com aquele, portanto fica KZ dx, e a componente Z fica mais KY sobre 2 dx. Portanto, este é o resultado da aplicação do operador de rotação ADR. Vamos em seguida calcular a aplicação do tensor das deformações DR. Ora, o tensor das deformações é dado por esta matriz, e então temos K sobre 2 aplicado a dx00, que são as componentes do vetor DR, obtemos só há a terceira componente. As duas primeiras são 0 e a terceira é menos KY dx a dividir por 2. Então, vamos agrupar os termos todos. dr' igual a dr, dr' é igual a dr, que é dx vezes x, mais o resultado da aplicação do tensor das deformações em dr, ou seja, acabamos de ver, é menos KY dx sobre 2 é Z, mais o resultado da rotação que está expresso nesta equação, que é KZ dx é Y, mais KY dx sobre 2 é Z. Se repararmos, este termo cancela exatamente com este termo e o resultado final é dr' igual a dx, e agora é x mais kz é y, e este é precisamente o resultado que antes tinha sido encontrado, como não podia deixar de ser.